encontro e pedimos a sua permissão, portanto, para darmos início aos trabalhos da noite. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja. Pois bem, sono e os sonhos. Vamos começar lembrando que nós, seres encarnados, espíritos encarnados, ou seja, vergando um corpo físico, neste planeta, que é um planeta onde predomina a matéria densa, a matéria pesada, né? A energia condensada em forma de matéria, nós temos apenas duas condições na nossa vivência aqui. Essas duas condições são: ou nós estamos no estado de vigília, ou nós estamos no estado de sono ou de desdobramento. Vigília, quando nós estamos acordados. O estado de sono ou de desdobramento é o momento em que nós não estamos acordados em atividade raciocinada, pensada, em situações e situações onde nós estamos agindo de forma racional, tomando iniciativa, tomando decisão racionalmente. E motora. E motora, muito bem lembrado, e motora. Então nós estamos em vigília, nós nos movimentamos, nós raciocinamos, nós tomamos decisões, nós estamos em vigília. E aqui nós vamos falar sobre o sono e os sonhos. Então, nós não vamos falar sobre estarmos em estado de vigília, já sabemos do que se trata, e vamos entrar nessa temática dos sonos e os sonhos. E seguindo aqui a apostila, nós temos aqui as seguintes informações. O espírito jamais está inativo. Então, esse é o ponto principal. O espírito jamais está inativo. Em momento algum, nós nos encontramos em inatividade. Quando no estado de vigília, o espírito encontra-se ativo. Quando no estado de sono, na condição de sono, quem adormece é apenas o corpo físico. Quem adormece é apenas o acessório. O espírito continua ativo. O espírito não dorme. Então, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. E não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Eu chamo a atenção aqui para o termo afrouxamento de laços, e não desligamento de laço, e não ruptura de laço. Essa ruptura, esse desligamento, vai acontecer no momento em que nós desencarnarmos. Aí a ruptura. Aí o corpo fica aqui e a gente retorna para a pátria espiritual sem ele e sem o laço que nos prende a ele. Um ponto importante é uma questão mesmo de termo usual. No nosso dia a dia, nós costumamos dizer que o meu espírito, quando eu estou dormindo, o meu espírito tem um afrouxamento e vai para através do desdobramento, em contato com outros espíritos, o meu. Nós não temos espírito. Meu é possessivo, né? Meu é um pronome possessivo, não é isso? Meu pincel atômico, ele é meu. Ele me pertence. Eu tenho esse pincel, mas eu não sou ele. Com relação ao espírito, eu jamais posso usar o termo meu, porque o acessório é o corpo, é eu, espírito, meu corpo. Então, quando o meu corpo adormece, eu, espírito, através do desdobramento, tenho a oportunidade de estar em contato com outros espíritos, desencarnados e encarnados também. Ok? Então é eu, espírito. Eu não tenho espírito.
meu espírito, eu não tenho espírito. Eu sou espírito. Eu, espírito. Sempre. Sempre. Ah, não, mas é só uma questão de colocação, mas é uma questão muito importante, que quando eu falo eu, dá a impressão que o espírito é acessório. Eu sou isso aqui, eu sou corpo, o espírito é acessório. Não é. Não é verdade, é justamente o contrário. Então, esse afrouxamento de laço entre eu, espírito, e o acessório, corpo, me permite entrar em contato, entrar em relação direta com os outros espíritos. Importante, encarnados e desencarnados. E quando acontece esse afrouxamento de laços, eu tenho um cordão fluídico ou cordão de prata, aí o nome que eu vou dar para isso, pouco importa, que me mantém ligado ao corpo e é responsável por essa conexão direta. Eu tenho certeza aqui que muita gente já teve essa experiência, mais de uma vez. Você está dormindo profundamente, aquele sono gostoso, você está sonhando, aquela coisa gostosa, você está no sono profundo mesmo. E, de repente, alguém passa perto de você, sei lá, cai uma bandeja, cai um prato, uma panela, faz um barulho e você acorda assustado. A gente se sente mal durante uns bons segundos, porque a gente volta muito rapidamente para o corpo, e esse efeito causa no corpo um torpor, uma tontura, um coração acelerado, ou seja, tem um desconforto inicial que é a volta, o retorno abrupto, repentino. É o nosso retorno ao corpo de forma abrupta e repentina. Não é o retorno do meu espírito ao corpo, é o meu retorno ao corpo, ao meu corpo. O corpo é o acessório. Lembremos sempre disso. Pois bem, em resposta à questão 402 de O Livro dos Espíritos, dizem os orientadores que se pode julgar a liberdade do espírito durante o sono. Pelo sono, quando o corpo repousa, pelos sonhos, quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdade do que no estado de vigília. Mais faculdade do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Eu não gosto muito desse termo, quer deste mundo, quer do outro, porque na verdade é tudo desse mundo. Ele está dizendo aqui, quer deste planeta, este orbe, quer até mesmo de outros planetas, de outros mundos habitados. Eu não gosto muito de usar o termo mundo, porque tudo bem, é semântica pura, mas mundo dá a impressão que é o contexto, é tudo, é o universo é o mundo, né? E aqui não é bem isso, a gente chama o nosso planeta Terra de mundo, é um mundo de regeneração, eu acho de provas e expiações, mas eu acho meio complexo esse termo. Eu prefiro falar planeta mesmo e falar de mundo quando eu falo de universo. Então, outros mundos, outros planetas. E aí não tem nenhuma novidade, não tem nada de extraordinário, de fantástico, de mágico, de sensacional nisso. Estabelecer contato com seres de outros planetas. Algo absolutamente normal. Essa fantasia toda que se faz sobre ETs, seres extraterrestres, não sei o que, é absolutamente normal. Nós, espíritos, sabemos que o planeta Terra não é o único planeta habitado, existem milhões, bilhões de outros planetas habitados, e que existe uma possibilidade da gente estabelecer contato sim, e a gente tem feito isso muitas das vezes sem nem perceber, sem nem estar se dando conta disso. O fato é que quando o nosso corpo está dormindo, o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois da morte. Eu gosto muito desse termo. Estar em um estado em que vamos ficar depois permanentemente após a morte. Eu costumo brincar e dizer que a gente não precisa ter medo nenhuma da morte, porque toda noite a gente ensaia e toda noite a gente morre.
E depois acorda de novo. Então, toda noite nós estamos ensaiando. Toda noite nós estamos tendo uma experiência. A oportunidade de ter a experiência fora do corpo. A gente sai e continua com medo. Mas toda noite a gente faz e continua com medo. Não tem que ter medo da morte, não. A morte é exatamente isso. É deixar o corpo aqui e retornar à parte espiritual sem ele. Tiveram somos inteligentes, os espíritos desencarnando, logo se desligam da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com esses viajam, conversam e se instruem. Trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas quando volvem, morrendo na terra ao mundo espiritual. Vamos lá explicar isso. Somos espíritos encarnados em um planeta de provas e expiações, um planeta imperfeito, portanto somos espíritos imperfeitos. Cada um de nós venha para cá com um objetivo. Já está traçado para nós quando nós vamos para cá. Um plano pré-definido das metas que nós precisamos alcançar no que tange a nossa evolução. Embora nós tenhamos livre-arbítrio, para ao longo da nossa existência tomarmos as nossas próprias decisões, o esqueleto básico da nossa experiência aqui está desenhado. A gente vem com um roteiro e a gente sabe exatamente aquilo que a gente precisa fazer. Só que aqui, mergulhado na matéria, muitas das vezes nós nos esquecemos desses compromissos assumidos. Mergulhados na matéria, nós negligenciamos as responsabilidades assumidas. E muitas das vezes nós precisamos ser lembrados. Aliás, eu diria que sempre nós precisamos ser lembrados. O sono é o momento em que o corpo está adormecido. E desfrutando de uma liberdade, desse afrouxamento de laço, nós entramos no mundo espiritual, entramos para, entre aspas, um outro lado, que também essa palavra às vezes nem é muito adequada, porque não existe outro lado, está aqui tudo de um lado só, nós estamos juntos aqui nos acotovelando. Mas vamos dizer que a gente entra nessa outra dimensão e passamos a ter contato com os espíritos que ali estão. Muitos deles, amigos nossos, muitos deles, espíritos, trabalhadores do bem, abnegados, trabalhadores abnegados do bem que desejam a nossa evolução, que são familiares a nós, são afins, que têm afinidade conosco. E de repente, durante o dia, percebe ali os deslizes que a gente acaba dando, porque a gente faz lambança o tempo todo, a gente tem imprevisto o tempo todo, essa é a verdade. E alguém precisa puxar a nossa orelha. Às vezes essa puxada de orelha acontece justamente na hora que o corpo adormece, a gente retorna para o plano espiritual, os amigos batem no nosso ombro e falam, puxadinho, hein? Você pisou na bola hoje, hein? Situação assim, assado, olha aqui, o compromisso assumido era esse aqui. O teu calcanhar de Aquiles nessa presente encarnação é esse. Você é muito vaidoso, você é muito orgulhoso, você é muito prepotente, arrogante, você é muito autoritário, senhor absoluto da razão, não dá para os outros falarem, gosta só de falar, não gosta de ouvir. E olha aqui, quantas situações hoje que você teve a oportunidade de ouvir, não ouviu, só quis falar. Oportunidade de ter paciência e você foi intolerante. Oportunidade de exercitar a sua tolerância, a sua indulgência, e você foi preconceito. Ou seja, a gente recebe os puxões de orelha, para no outro dia a gente acordar com um novo direcionamento. Muitas vezes nós temos problemas que a gente não consegue resolver, por isso que tem um ditado antigo que disse que a noite é a melhor conselheira. Não é a noite. É porque na noite o corpo dorme. O melhor conselheiro está muitas vezes no plano espiritual, ele vai aconselhar. Então tem problema que a gente não consegue resolver, aquela dificuldade, tal, você dorme, tem problema na cabeça, passa o dia inteiro tentando resolver, não consegue. No outro dia, quando acorda, tem a solução do problema. Você recebeu a intuição, você recebeu a orientação. Aí vem a grande pergunta. Mas eu não me lembro de nada disso. E quando lembro de forma fragmentada, os meus sonhos são sem pé na cabeça. Eu estava na casa da minha avó e era a minha avó que estava lá, só que não era minha avó, tinha outro rosto, e a casa que era a casa dela também não era a casa dela. Aí estava minha mãe e não era minha mãe. E aquela confusão na cabeça. E por que isso acontece? É simples demais a gente entender.
Antes de 1943, todos os trabalhos que eram feitos no mar, e já eram feitos muitos trabalhos, cabos submarinos já eram espalhados por aí, era utilizado um equipamento chamado escafandro. Para quem saiu dos INCAs e entrou nos INCAs, vai saber o que é escafandro. Equipamento muito robusto, metálico, feito de aço, tipo uma armadura muito pesada, em que o sujeito entrava aí dentro. No topo tinha um tubo, esse cano, mangueira, era levado até lá o navio. O navio jogava o ar ali, por aquela mangueira para ele respirar. Como ele ia descer a pressões muito altas, trabalhar sob uma pressão absurda, aquilo tinha que ter uma parede grossa para suportar a pressão. Ele tinha um vidrinho redondo na frente, pequeno, ou seja, enxergava-se pouco na frente, ok? E movimentações, articulações muito rudimentares nos braços e nas pernas, então andava feito um robô, muito rudimentar. E trabalhava-se no fundo do mar com aquele escafandro, ou seja, ele só enxergava para frente. Então, para ele olhar para o lado, igual eu estou olhando aqui, não teria jeito, ele teria que virar o pescoço assim. Olhar para frente e virar para cá de novo, olhar para cá. E os movimentos muito rudimentares. Então, ele descia, ficava naquele escafandro, trabalhava ali o tempo que fosse necessário, depois retornava até a superfície. Até que em 1943, Jackson, e foi ele que projetou, inventou aquele chamado Aqualung, é um equipamento que tem um tubo de ar comprimido nas costas, e que o mergulhador consegue mergulhar, já tendo mais disponibilidade de movimentar pés, mãos, enfim, todo mundo já viu o mergulhador como é que é. E hoje essa tecnologia cada vez mais evoluída faz com que eles consigam mergulhar cada vez mais fundo. Por que eu estou dando o exemplo do escafandro? Porque nós, enquanto na situação de vigília, enquanto na situação de seres encarnados aqui, é como se nós estivéssemos dentro de um escafandro. Toda a potencialidade de captação, de percepção, de apreensão do mundo que está à nossa volta, de tempo, espaço, etc, 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 quando a gente veste esse corpo, isso tudo fica restrito dentro desse escafandro de carne, vamos chamar assim o nosso corpo, e nós passamos a ter movimentos restritos, sensações, percepções restritas, porque tudo aquilo que nós percebemos aqui está regido, condicionado a apenas 5 equipamentos, a 5 instrumentos de percepção, que são os nossos sentidos. Eles não estão para o paladar. Eu consigo perceber quando eu toco, quando eu ouço, quando eu sinto o cheiro, é isso mesmo, quando eu enxergo. Fora disso, salvo as situações em que eu tenho umas percepções aí extrasensoriais, isso é um capítulo à parte, eu estou restrito. Esses 5 sentidos restringem a minha percepção. A sede da minha individualidade não está no cérebro. O cérebro se desfaz depois na terra, quando o meu corpo volta para o pó. A sede da minha individualidade está no espírito. Tudo aquilo que eu aprendo, que eu assimilo, tudo aquilo que eu vivencio, todas as minhas experiências de vivências, experiências em reencarnações, né, milenares pelas quais eu já passei, de todo esse cabedal de informação, de conhecimento, todo esse banco de dados de informações das minhas encarnações anteriores, das existências anteriores, estão no banco de dados da minha individualidade do meu espírito. O meu cérebro é apenas um mecanismo. O meu cérebro é apenas um instrumento que, para comandar esse instrumento, esse mecanismo chamado corpo físico, ele é necessário. Então, o espírito joga para o meu cérebro a informação, ele processa essas informações, e aí toda
a atividade que eu tenho aqui, né? Seja ela atividade mental, motora, de coordenação, enfim, é coordenada pelo meu cérebro. O meu cérebro recebe os comandos de mando. O Espírito é o Espírito que define tudo, é o Espírito que comanda tudo. Só que o meu cérebro é muito limitado. O Espírito tem um HD. Sim, o HD está no Espírito. O HD está no Espírito. O HD está no Espírito. Tem uma memóriazinha RAM, já que está fazendo analogia com a informática, tem uma memóriazinha RAM aqui que é o nosso cérebro. Lembrando que memória RAM é aquela memória que a informação vai para lá, fica algum tempo, mas quando desliga o computador, morreu a memória RAM. Não tem? Exatamente isso. Nosso gostei de memória RAM. Memória RAM, nosso cérebro é memória RAM. Ele recebe informação na HD e guarda o tempo que é possível, que é necessário, enquanto couber. Desligou o computador, ou seja, o corpo perdeu a vitalidade, o corpo morreu, o corpo de fato morre. O HD vai continuar lá com as informações, mas a memóriazinha RAM, ela foi zerada, ela foi deletada. Então, o nosso cérebro é extremamente limitado. Então, quando eu vou para o plano espiritual, sem o escafandro, eu tenho uma liberdade muito grande, eu tenho uma assimilação, uma faculdade de apreensão, de identificação, de assimilação, de observação, de escuta, de audição, de visão, enfim. Desface, inclusive, esse bloqueio, essa limitação que nós temos aqui de tempo e espaço, tudo fica muito mais claro, muito mais amplo. Aí eu recebo as informações, enquanto eu estou lá, estou claro, voltei para o corpo, não tem jeito, volta para a minha cabeça, tudo desconecta, o cérebro não consegue assimilar isso. Mas a informação fica no espírito. Ou seja, as orientações, os esclarecimentos, elas ficam conosco. E me recordo de um amigo que, da década de 70, morava na cidade de Lavrinhas, uma cidade próxima a Cruzeiro. Esse menino muito jovem, tinha 25, 26 anos, era tetraplégico, era policial rodoviário federal, foi alvejado na coluna, e a gente ia sempre na casa dele. Ele não é espírita. Mas ele dizia o seguinte: eu sou tetraplégico, na época fazia 5 anos. E eu só não enlouqueci ainda, e só não cometi um suicídio ainda, por um motivo. Eu fico acordado, geralmente umas 12, 14 horas por dia. Nessas 12, 14 horas por dia, eu estou aqui travado nessa cama, ele era todo amarrado, porque eu nunca tinha visto na época, impressionado, tetraplégico, tudo amarrado com as fitas na cama, porque ele tinha um, como é que dá que eu posso dar o nome? O corpo dele, umas contrações que o corpo, se ele não fizesse isso, o corpo era jogado para fora da cama. Então a gente vinha amarrado nessas contrações assim, e ele dizia o seguinte: eu só não fiz besteira porque eu sei que daqui a pouco, às vezes a gente chegava lá 3, 4 horas da tarde, eu sei que daqui 2, 3 horas eu vou dormir. E quando eu durmo, eu não sou tetraplégico. Eu faço tudo que eu gosto. Eu ando a cavalo, eu nado, eu gosto de mergulhar, eu mergulho, vejo os peixinhos lá fora, tal. E eu tenho um espírito, ele não era espírito, ele dizia: eu tenho alguém, eu tenho um amigo que me chama e conversa comigo, e explica para mim por que eu estou passando por isso, que era importante, que era para aproveitar aquelas horas que o corpo estava lá dormindo, para eu poder divertir bastante. E quando chegava lá na madrugada, de manhã que eu ia acordar, ele falava para mim assim: ó, agora está na hora de você voltar, não vai ter jeito não. Você vai voltar, mas fica tranquilo, que de noite você vai ser liberto. Não era espírita, não tinha nenhuma literatura a respeito disso que ele houvesse estudado, mas ele tinha essa noção muito clara. E é exatamente o que acontece com a gente. Muitas das vezes, quando retornamos ao plano espiritual, nós temos contatos com entes queridos que já partiram, e ali a gente mata a saudade. Às vezes, no outro dia, a gente lembra detalhes interessantes, que a gente chama de sonho. Não, sonhei com a minha mãe. Mas assim, o sonho foi tão real, que parecia que era de verdade. Não parecia que era de verdade. Era de verdade. É de verdade.
E quando nós encontramos, muitas das vezes, um ponto importante, nesse processo de desdobramento, eu me encontro não só com espíritos desencarnados, mas com espíritos encarnados também. Eu tenho um parente que mora longe, que faz muito tempo que eu não vejo, estou saudoso dele e tal, e de repente, o corpo dele está adormecido lá na cama dele, o meu está adormecido, a gente volta para o plano espiritual. A afinidade entre nós gera um campo magnético ali, vamos dizer assim, como se fosse um imã, nós nos atraímos, nos encontramos. Então, isso é um processo absolutamente normal. E nos livros espíritas a gente vê, é muito interessante, André Luiz conta muito isso, das reuniões, muitas das vezes, que acontecem no plano espiritual, reuniões de orientação mesmo, os cursos que acontecem no plano espiritual, palestras, que é muito comum identificar-se os espíritos desencarnados presentes e os encarnados. E o André Luiz conta, os encarnados a gente identifica facilmente pelo fio de prata, pelo cordão ali que liga ao corpo, que eles conseguem chegar, aquele é encarnado, aquele é encarnado, aquele é encarnado. Vamos adiante aqui então. Arruda. Opa, pois não. Todo sonho com uma pessoa encarnada, tá? Tipo, sonhei com meu irmão. É verdadeiro? Existe esse encontro? Ou pode existir algum sonho que é tipo um lixo mental, alguma coisa do passado? Nós vamos falar isso mais na frente um pouquinho. Tá. Existem sim essas situações. Né? Assuntos que você está muito ligado nele ali durante o dia, muito ligado, e aí à noite aquele ainda está muito presente no seu cérebro continua processando aquilo e você se lembra. Mas é diferente, a gente sabe. É diferente. Quando você tem uma situação dessa, e quando você tem uma situação que se encontra em desdobramento, é muito claro. Aliás, quando você não está nem lembrando da pessoa. Quanto mais a gente exercita, e isso é importante, quanto por isso conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece esse processo, a gente entende como ele funciona, quanto mais a gente tem informação acerca dos mecanismos que regem esse intercâmbio, mais claro é para nós quando é um encontro desse em desdobramento. Eu, por exemplo, quando acontecem esses encontros, eu tenho, enquanto o corpo dorme, o espírito tem a absoluta consciência de que naquele momento o meu corpo está dormindo e isso está acontecendo em espírito na outra dimensão, no plano espiritual. Eu tenho o discernimento perfeito. Tanto é que muitas das vezes eu vou para alguns locais que não são muito confortáveis e que não me proporcionam, digamos assim, situações às quais eu gostaria de permanecer muito tempo, que eu passo por um sofrimento qualquer ali, e aí os nossos irmãozinhos que gostam de brincar com a gente, quando a gente peca pela invigilância, eles estão ali de sobreaviso também, esperando o deslize. Quando acontece isso, eu tenho perfeita consciência, o corpo está dormindo, isso está acontecendo aqui no plano espiritual, eu estou recebendo aqui uma ação de espíritos mal intencionados ou brincalhões que estão criando a situação comigo, eu preciso voltar para o corpo. Então isso para mim é lúcido, eu preciso voltar para o corpo. E qual é a forma de voltar para o corpo? Preste. Você está sendo vítima ali de um irmãozinho que está brincando contigo, colocando você em situações ali desconfortáveis, né? Vamos dizer assim, quando não muito sofrimento mesmo, mas aparece e a gente volta para o corpo. Vamos avançar aqui. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Posso fazer só um comentário? Desculpa te interromper. Opa, pois não? Eu estava lembrando na pergunta dela aí que o Divaldo, eu vi o Divaldo comentando uma vez, que a forma de você ter a certeza se você está sonhando ou é uma criação mental, que quando você realmente está vivenciando aqui, você vê colorido. Se é uma criação mental, você não nota cores desse sonho. Ele disse que você está vendo colorido, está vendo uma flor verde. Um comentário interessante. Pode saber que você está vivenciando. Um comentário interessante. Eu, no meu caso, especificamente, eu tenho o discernimento total. Eu sei exatamente naquele momento.
Mas eu acredito, eu não soube a vida toda. Eu comecei a perceber dessa percepção com estudo mesmo, com estudo, com entendimento, porque você vai como o teu espírito, quando eu, espírito, estou lúcido o tempo todo, eu não estou inativo em momento algum, aquilo que eu aprendo, que está presente na minha mente enquanto na vigília, está presente na minha mente quando o corpo está dormindo da mesma forma. Então, se eu sei que quando eu me desvencilho parcialmente do corpo, para ter esse desdobramento e voltar ao plano espiritual, se eu sei que acontecem os encontros com a espiritualidade, quando eu identifico uma situação diferente, a minha mente já sabe, já conhece, essa situação é aquela, né, que a gente já estudou, já viu como é que é, então fica fácil de entender. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois que morre. Ok? Isso a gente sempre nos ensina. Agora vamos lá. Isso pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo que respeita ao grande número de homens que, morrendo, têm que passar longas horas na perturbação. Esses vão enquanto dormem ou a pontos inferiores à terra, onde os chamam os velhos afeições ou em busca de gozo que está mais baixo do que os em que aqui tanto se deleitam. Vamos explicar isso. Tanto no momento do desdobramento enquanto o corpo dorme, quanto no momento do desencarne propriamente dito, há de prevalecer sempre o estado de elevação moral, o padrão vibratório do espírito, para definir para onde ele vai, que situação vai vivenciar. Normalmente nós vamos para os lugares que nós estamos acostumados a ir enquanto em vigília. Então, se eu levo uma vida regrada, se a minha vida ela está regida por princípios de moralidade, de respeito, de honestidade, de valores morais elevados, ao desencarnar, eu vou procurar e serei atraído por companhias espirituais que vibram nessa mesma frequência. Então, a possibilidade de eu buscar e encontrar lugares elevados onde eu possa potencializar, reforçar os meus conhecimentos e as minhas inclinações para o bem, a probabilidade de eu ir para esses lugares é gigantesca. Eu já estou nesses lugares quando eu estou aqui em vigília. O corpo adormece, eu vou para os lugares equivalentes no plano espiritual. Mas, se o contrário acontece, se eu vivo numa vibração muito baixa, se o meu dia a dia é rodeado de posturas indevidas, infelizes e inadequadas, onde eu não respeito valores morais, éticos, se eu não direciono a minha vida por posturas de crescimento e de elevação espiritual, se eu desencarnar agora, ou se eu adormecer agora, o corpo adormecer agora, eu vou para esses lugares também, quando eu estiver separado, né, do corpo, ou definitivamente, com o desencarne, ou parcialmente através dos desdobramentos. Mais adiante, na mesma questão 402 do Livro Espírito, os Espíritos assinalam: o sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Vamos voltar aqui a essa questão para que a gente entenda aqui a diferença entre o sonho e o sonho. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Aquilo que eu vi durante o sono, ok? Eu dou o nome de sonho. Aí a pergunta: notai, porém, que nem sempre sonhais. O que quer dizer isso? Se sonho é a lembrança, quando eu falo nem sempre sonhais, significa nem sempre eu lembro. Mas não significa que eu não vivenciei situações no plano espiritual. Vamos lá, o que quer dizer isso? Que nem sempre lembrais do que vistes, ou de tudo, ou que haveis visto enquanto dormíeis. É que não tendes a alma em pleno desenvolvimento de suas faculdades,
muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescido da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando desperta. A não ser assim, como explicarias os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilantes. Ou seja, estamos falando de sintonia. Estamos falando de padrão vibratório. Estamos falando que semelhante atrai semelhante. É muito possível que nas situações em que o meu corpo vai para a cama, mas eu estou em desequilíbrio, esse desequilíbrio pode ser de diversas ordens, mas vamos falar aqui de um desequilíbrio moral. Naquele momento eu estou vivendo situações que vão de encontro aos princípios de lucidez moral. Eu estou cometendo equívocos, eu estou cometendo atitudes que vão de encontro à lei de amor, sugerida e exemplificada pelo Cristo. Corpo dorme, eu retorno ao plano espiritual. Claro, eu vou ser presa fácil de espíritos que vibram naquela frequência. Eu dormi com sentimento de vingança. O corpo foi lá para a cama, mas naquele momento eu estava com sentimento de revolta, de raiva, de ódio, de descontentamento, de revolta. Vou para o plano espiritual, vou encontrar a turma que vibra revolta, descontentamento, ódio, e esses irmãozinhos nossos desequilibrados, eles não se contentam de sofrer sozinhos os seus desequilíbrios, eles querem que a gente sofra junto. Então, quando há essa sintonia, eles dizem, beleza, achamos. E potencializam em mim o sentimento. Então, se eu tentei revoltar, eu vou acordar mais revoltado ainda, porque ele vai potencializar aquele sentimento em mim. Se eu fui deitar naquele momento com um sentimento de mágoa no coração, de revolta, de descontentamento, vai ser potencializado isso em mim. Sintonia. Semelhante atraindo semelhante. Então, é verdade que eu vou para lugares onde eu terei oportunidade de crescimento, de orientação, para lugares elevados, que vão potencializar minha força, que vão potencializar minha fé, a minha perseverança no bem. Mas é verdade também que, estando no planeta de provas e expiações, onde ainda prevalece o mal, nós estejamos nos acotovelando com irmãozinhos nossos que não querem o nosso bem, que não querem que a gente vá para a luz, e que trazem para a gente, nesses momentos, aquele ambiente de trevas nos quais eles estão mergulhados. São os pesadelos que a gente tem? Muitas vezes, quando a gente acorda no corpo, as lembranças que a gente tem, o sonho é a lembrança, vem em torno justamente, bem lembrado. Em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-me aos sonhos de Joana ou ao de Jacó, aos dos profetas de Deus e ao de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo. Os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos, aos planetas. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores. É interessante isso. É muito interessante isso. Sonhos recorrentes. Eu tenho alguns sonhos recorrentes, eu tenho certeza que vocês todos têm. De uma determinada casa, num determinado local, onde eu conheço cada cômodo daquela casa, cada móvel de cada cômodo, conheço de cor,
gosto muito de ir nessa casa, e lá eu me encontro com pessoas das quais eu não consigo me lembrar de associar de nada, são pessoas, entre aspas, estranhas para mim, hoje não conheço, não lembro, mas é uma casa que eu conheço. Uma casa que eu conheço cada ponto, é impressionante. Impressionante. Eu conheço cada ponto. E vou sempre lá, sonho recorrente. Mas por que isso? Certamente, uma casa que em outra encarnação eu vivi, e que certamente eu vivenciei ali situações prazerosas, de alegria, enfim, ficou marcado de certa forma aquilo no meu HD, que de vez em quando eu vou lá e faço uma visitinha. Nossa. E eu também tenho, já aconteceu com você? Tem um apartamento que eu fui de cobertura, assim, que eu fico lá indo direto. Eu falo, gente, que lugar que é esse? Mas é lindo o lugar. As pessoas, tem gente lá? Quando você chega, tem pessoas lá? Às vezes, tem, às vezes... E você conhece? Tem uma que pensa que foi lá comigo, que eu conheço. E tem outra que eu não conhecia. E outra vez eu fui sozinha. Isso é muito comum. São sonhos recorrentes. E eu também tenho sonhos recorrentes de alguns espíritos perseguidores meus. Espíritos perseguidores. E desde criança, esses caras me perseguem e eles são muito criativos. Cada vez que eles me pegam de jeito, eles escolhem um tipo diferente de tortura para me submeter. São torturadores, desde criança. E são os mesmos caras. Quando eles chegam, eu já sei. Só que assim, quando eu dou por mim, quando eu percebo, eles já me pegaram. Eles já me pegaram e normalmente eu sofro um pouco nas mãos deles ali, durante alguns segundos. Porque eles têm uma capacidade muito grande de submeter a gente ao hipnotismo. Então ele te hipnotiza, ele não deixa você raciocinar. Ele cria um condicionamento mental ali, que você é vítima dele, que você naquele momento é escravo dele, que você não é escravo. Eu sofro ali. No sonho dá a impressão que é muito tempo, mas certamente não é. Mas isso não dura muito tempo. Isso não dura muito tempo e eu sofro e tento me desvencilhar, e sofro e tento me desvencilhar. Eu falei, peraí, eu estou lutando para quê? Isso é espiritual, não é físico, meu corpo está lá adormecido. Aí eu falo para eles, ó gente, acabou o tempinho, a alegria de vocês. Eu faço uma prece. E é sempre assim, eu começo a fazer um Pai Nosso, eu começo a fazer ele no sonho e termino ele acordado na cama, porque eu volto imediatamente. A prece é infalível. O problema é que às vezes esse processo de hipnose faz a gente esquecer. Então, tem aqueles segundos aí que a gente sofre. E aí, isso vem para a gente, a percepção que o corpo tem, é aquela percepção da paralisia do sono. Que você não consegue, grita, mas não sai voz, e coitado, quem dorme perto de você no quarto. Porque você grita, você geme, você se mexe, você se debate. Eu chego a chorar, acordo com ele. Pois é. E essa é a percepção que a gente tem na tal, a paralisia do sono que a gente tem, é exatamente isso. Com relação, por favor, com relação os sonhos, esse tipo, aconteceu comigo uma coisa fantástica, sim, maravilhosa. É o seguinte, que a pior coisa que tem é você sonhar com violência, e principalmente quando você é partícipe dessa violência. Você sonha que você está agredindo uma pessoa, matando. Aí isso me deixava eu muito preocupado. Assim, puxa, por quê? A pergunta, né? Aí, você falou na prece, né, que você faz, eu tenho um hábito de, bastante tempo para cá, anos e anos, entre as preces que eu faço na hora de dormir, porque eu sou muito rezador, porque velho tem que ser, né? Tem que ser, não sobrou mais nada, tem que rezar. Aí é o seguinte, entre as minhas preces, eu peço de coração, porque eu não tenha sonhos com violência, que eu tenha sonhos pacíficos, edificantes, instrutivos, calmos. Você entende?
Isso tem dado Tem resultado. funcionado. E uma coisa que eu não peço, mas acontece, é o seguinte, eu acho que está dentro desse contexto também. Se eu peço sonhos agradáveis, que me fazem bem, então eu sonho muito com tudo aquilo que eu sentia sendo prazer de fazer na vida. Sim. Te dar um exemplo. Está velejando no sonho. Isso, Beleza, eu sempre mexi com navegação, velejar. Coisa que eu mais gostei. Então, eu sou muito velejando. Desculpa, mas isso aí eu estou relatando, para poder relação à prece que você falou. Note bem, esses sonhos que você tinha de você praticando violência, é muito provável que sejam remanescências, resquícios de reencarnações passadas. Que você de fato praticou isso. Lógico. Quando você volta para o plano espiritual de uma forma mais intensa, essa relação tempo e espaço já fica mais acessível, você vai lá e visita essas situações. Quando você faz a prece, você já eleva teu padrão vibratório, e quando vai para o plano espiritual, você vai para outra sintonia. Imagina você o seguinte, uma encarnação que você teve há 1000 anos atrás, por exemplo. Nós sabemos, toda a leitura que você faz, relatando coisas dessa época, o mundo era muito violento. Sim. Muito violento. Então não tinha como você não estar inserido naquele contexto violento. Graças a Deus tem muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Está acontecendo com o mundo, as pessoas estão melhorando. Desculpa, mas para terminar, é uma dúvida que eu acho que eu tenho e muita gente tem também. É o seguinte, todo conhecimento que nós temos vai ficando conosco, de uma encarnação para outra. Tem coisas que nós aprendemos em encarnações passadas. Claro que aquilo não está aflorado agora, você tem que... Mas te facilita se você fosse e novamente pesquisar aquilo que você já sabe. Vai vir mais fácil para você. Isso para dizer o seguinte, o problema que acontece com as pessoas vai chegando a uma certa idade, eu tenho 85 anos, minha esposa tem 83, 84. Então o que é que acontece? Graças a Deus nós já estamos bastante lúcidos, mas eu tenho familiares, todos nós temos, você vai ver o familiar fica alegrinho de se ver, aquela coisa toda, e daqui a pouco ele olha bem para você e fala assim, quem é você mesmo? Não te conhece. Um irmão que não te conhece, não conhece a própria filha, é o Alzheimer. A minha dúvida é essa. E tem um outro estágio ainda um pouquinho mais complicado, que é a demência, depois do Alzheimer. A demência, além disso, de não se lembrar, ela ainda cria histórias, histórias que não aconteceram, muda personagem, muda locais, muda tudo. Por que isso? São processos necessários para o aprendizado daquele espírito. Eu sei. E pelo que nós estudamos a respeito, fala inclusive o seguinte, que o Alzheimer, mais do que o aprendizado para o espírito que está passando pela situação, é aprendizado pelos familiares que estão ali convivendo, que para ele que está com Alzheimer, a vida está maravilhosa, não tem problema. Isso você fala. Que bom que eu está assim. Não tem problema. Mas ele tem que aprender alguma coisa pessoa com com isso. Alzheimer, ela não está preocupada com o problema, está vivendo uma outra dimensão. A senhora está com Alzheimer há 3, 4 anos. Você pergunta, e a pandemia? O que é isso mesmo? É bom, não fica sabendo nada. O que a gente vê a respeito disso, né, é justamente isso, que nesse caso, a aprovação, né, a aprovação, a experiência de aprendizado é mais para os familiares desenvolver paciência, tolerância, indulgência. Ele está sendo só um instrumento, né? Agora, com relação a essas, vamos usar uma palavra que todo mundo vai entender, a esses curtos-circuitos no cérebro, Sim. que proporcionam essas situações de falta de lucidez total, vamos lembrar, é curto-circuito só na memória RAM aqui. O HD está perfeito. O espírito está perfeito, não tem nada alterado. É aqui no cérebro. É local aqui. É físico. É local. O espírito não tem nada disso. Uma pessoa que tem Alzheimer, quando coloca o corpo lá na cama e o corpo adormece, ela volta para o plano espiritual não tem Alzheimer, não. Ela está perfeita. Isso inclusive é falada para ela. Pois é, mas o problema é que quando ela acorda,
ele nem tem como dizer para você que viu aquilo, porque aí Já volta prevalece, uma doença. prevalece É a o contrário. aprovação. É a aprovação, é a prova de paciência, de tolerância, de dedicação, de indulgência, porque uma pessoa que tem um familiar com Alzheimer passa por uma experiência de aprendizado Muito difícil. extraordinária, em termos de conhecimento, de oportunidade de crescimento, mas dificílima, dificílima. O que a espiritualidade diz, o que a gente consegue ouvir, quando se pergunta isso para um Divaldo, para um Haroldo Dutra, né, que são os porta-vozes de credibilidade que nós temos, exatamente isso. Que a aprovação não é para aquele espírito, não. Os familiares, as pessoas que estão aí próximas, é que precisam aprender um pouquinho o que é isso. Você fez uma colocação muito interessante. Me permitam também compartilhar. Aliás, quando eu faço isso, é no intuito de estimular que vocês também compartilhem. Agradeço aí. Eu que agradeço. Compartilhamento. Eu te pago, viu? Porque esclareceu muito para mim. Eu tenho o hábito de, ao deitar, fazer todas as minhas preces e Isso é importante, isso é importante. eu peço. Olha, se eu tiver condição, se eu reunir as condições mínimas necessárias para, enquanto o corpo adormece, eu executar alguma atividade, ele pode me chamar que eu estou querendo trabalhar, estou precisando ganhar boas horas. Eu sempre peço isso. E teve um dia que eu fiz a minha prece e pedi mesmo, fervorosamente. Tinha feito uma palestra no centro, eu estava com esse espírito todo cheio de alegria no coração. Falei, não, quero trabalhar mais, tá bom. Quero trabalhar mais, estou satisfeito só com isso e deitei. O corpo adormeceu. Em dado momento da noite, eu não sei exatamente em que horário. Vou usar um palavreado popular para que todo mundo entenda. É como se eu tivesse sido tomado, entre aspas, por um espírito. Me dominou por completo. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia gritar. E eu escutava aquelas gargalhadas. E eu comecei a ficar com medo. E eu comecei a ver umas imagens feias, e ele agarrado comigo, e outras imagens feias, dando risada, aquelas gargalhadas, e eu fiquei com medo. Eu fiquei apavorado. Até que eu lembrei de fazer a prece. Opa, peraí. Aí eu comecei a fazer a prece, pedi a Deus, pedi a Jesus, os benfeitores amigos, que me tirasse daquela situação, tal. Fiz uma prece, acordei. Eu estava arrepiadinho. Eu estava arrepiado, suado, totalmente transpirando. Cabeça molhada, acordei, fui na cozinha. Entre o meu quarto e a cozinha, passo por um cômodo escuro. Aquele cômodo escuro me deu mais impressões. Eu fui com o braço arrepiado pela cozinha, tomei lá um copo d'água, voltei e deitei. Quando eu fechei o olho, veio um espírito e falou assim para mim: irmãozinho, faz uma coisinha para nós. Esse seria o Você pensamento. perde toda a noite para trabalhar. Quando nós te damos a oportunidade de trabalhar, você fica apavorado, você fica desesperado. Você não consegue ajudar em nada, senão. Então, se você não consegue trabalhar, pode pedir. Essa noite, aconteceu a mesma coisa. Até fiz uma postagem sobre isso no Facebook, falando sobre o momento do corpo dorme. Eu nem sabia que ia aparecer. Hoje eu sei isso. E voltei. Não deu outra. De madrugada aconteceu de novo. Só que quando aconteceu de novo, que eu me vi, eu fiquei apavorado ali durante aquela fração de segundo inicial. Eu lembrei e falei, puxa vida, eu pedi para trabalhar, eu vou trabalhar. Então, no momento em que eu estava ali todo travado, aquele espírito agarrado em mim, travando de tudo quanto é jeito, eu conversei com ele e falei, irmãozinho, o que você está? Está precisando de ajuda? Está precisando de ajuda? A melhor forma de eu te ajudar é você me largando, me soltando e ficando aqui do meu lado para a gente conversar. E aí, soltou de mim. Eu já me vi numa cama, uma cama grande, deitado. Ele se soltou de mim e deitou na cama, ao meu lado, e nós começamos a conversar. E aí, logo depois, a minha esposa veio junto, entrou ali como sempre, né? Me tirando das situações em que eu tenho dificuldade de encarar. Veio junto para amparar, tal. E eu me recordo de eu conversando com ele, fazendo a prece junto com ele, a minha esposa também fazendo a prece. É assim, eu acordei super feliz, porque foi a primeira vez na minha vida
em que eu tive, ao acordar, a lembrança de que, de fato, eu tive a oportunidade de trabalhar e trabalhei. Porque das outras vezes que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu apavorei. Mas a sua espiritualidade, eu acho que te ajuda nesses casos. Não, a espiritualidade nos ajuda o tempo todo. Não, a sua, você, seu conhecimento, tudo. Porque eu deito, durmo igual uma pedra, acordo no outro dia, não dou notícia. Conhecer é importante, é o que eu disse. Conhecer é verdade. E quando eu sonho, é pesadelo. Se eu não conheço, e se eu sou de uma fé dogmática, eu vou acordar no outro dia dizendo: o capeta me visitou. O Satanás, o cão chupando manga, me visitou. Não é verdade? Vá de reto ao Satanás. Vou começar, entendeu? Vou começar, não é isso mesmo? Se eu não tenho conhecimento, a minha ignorância vai levar por esse caminho. Mas se eu já conseguir entender, fica mais fácil. Fica mais fácil porque eu vou entender, não, é isso que está acontecendo. Por isso nós precisamos estudar. Por isso nós precisamos estudar. E por isso nós estamos aqui. Com certeza, qualquer um de vocês, a partir de hoje, se surgir uma situação dessa, vai enxergar de outra forma. Pode não ser de imediato. Pode não lembrar imediatamente quando estiver passando pela situação. Mas o simples fato da sementinha ter sido plantada hoje, opa, peraí, eu ouvi isso na palestra, é aquela situação assim, assim, assado. É por isso que a gente precisa estudar. Porque se a gente conhecer a verdade, ela nos liberta. Liberta de crendices, de fantasias, de medos. Não é isso? E a gente está aqui para isso mesmo, para apavorar. Para aprender, tá vendo? Eu falei tanto que fiquei apavorado, que falei que é para apavorar. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Mesmo que em algumas situações a gente se apavora. Eu me saí bem. Eu falei apavorar por causa disso. Tá certo. Já deu o nosso horário. Detalhe importante, nós temos quatro folhinhas dessa aqui, 4 conjuntos de instruções para estudo. Nós fizemos um hoje e vamos avançar com esse tema pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas, porque é um tema bacana que todo mundo gosta, que todo mundo tem interesse, e aí a participação de vocês é sensacional. Todos nós aprendemos quando alguém traz um testemunho aqui. E eu gosto sempre de trazer os testemunhos justamente por isso, para estimular que vocês também falem. Eu sei que tem muita gente doida para falar a respeito disso. Semana que vem voltaremos ao tema. Vamos fazer a nossa prece de ensinamento. Levanta